o governo, o Ministério da Saúde, pagou nesse contrato da Covaxin, o governo Bolsonaro? Nada. Mas empenhou 1 bilhão e 600 milhões de reais e não oposi- pagou porque a CPI a oposição começou a falar porque ela se incomoda quando vê que assim, a narrativa começa a cair por terra. Veja, a oposição, essa que fala e faz acusações sem provas, ela não encontra provas, aí fabrica. Porque aqui é o seguinte, inventaram agora narrativas como provas. Eu nunca vi dizer, se narrativas servirem como prova em processo, tomara que o Ministério Público não pegue como referência o que está acontecendo aqui nessa CPI. Tomara. Porque, repito, desse contrato, Vossa Senhoria está afirmando essa CPI que nenhum centavo de real foi pago. Aqui, a oposição coloca erros identificados nas invoices e algumas eventuais contradições nos depoimentos, e estou dizendo contradição, porque aqui estiveram 2 depoentes dizendo uma coisa em relação às invoices. Vossa Senhoria vem e diz outra. E aí, são usados aqui para colocar esse contrato como o maior esquema de corrupção do governo Bolsonaro. Interessante. Interessante. Nenhum centavo de real pago nesse contrato. Nenhum desembolso feito. 0 de prejuízo, mas aqui na CPI da pandemia é um grande crime, 0 prejuízo, mas a mesma CPI, sabendo dos milhões de reais desviados do consórcio Nordeste, com provas, com materialidade, com servidores, com agentes públicos que deveriam estar presos, mas estão desfilando, usufruindo as benesses dos milhões desviados. Não, aí não é crime, aí não é corrupção. Corrupção é só o que acontece no governo Bolsonaro, mesmo não tendo 1 centavo de real pago no contrato. 0. 0 de pagamento. 0 de pagamento antecipado. Lá no consórcio Nordeste, diferente. Lá o pagamento foi antecipado, os respiradores não foram entregues, a compra foi feita de uma empresa de fachada, que mexe com produtos à base de maconha, mas não é crime. Crime é só o que estão dizendo aqui. Crime é um contrato que não teve 1 centavo pago, que não teve uma empresa beneficiada, que não teve uma pessoa que tenha levado vantagem nisso até agora. Mas, estão dizendo, aí não querem investigar o que aconteceu em Santa Catarina, o esquema escandaloso, Jorginho, senador Jorginho de Santa Catarina. 33 milhões de reais para a compra de respiradores. No Pará, no Amazonas, compra de respiradores de lojas de vinhos. Mas não querem investigar com profundidade. Não, vamos mais. Rio de Janeiro, 770 milhões de reais para a construção de 7 hospitais de campanha. Senador Marco Rogério. Senhor presidente, não desconcentra meu raciocínio, por favor. Não, vou desconcentrar Vossa Excelência, não, presidente. Só que dentro do meu tempo. Cometeu um equívoco, que eu queria só que se Vossa Excelência quer cortar o meu raciocínio, presidente? Não, de forma nenhuma. O senhor está fazendo um belo discurso aí, defendendo, tá certo, esse é o papel. O meu papel aqui como presidente é repor. Eu faço questão de investigar o governo do Amazonas por inteiro. Tanto é que aqui esteve o secretário, esteve um deputado que foi relator, tá certo? Talvez o único estado que esteve presente aqui foi o Amazonas. E já tem gente até que saiu de testemunha para investigado. Não, ninguém está passando a mal. Vossa Excelência, quando fala que não querem investigar e cita o Amazonas, eu tenho que repor a verdade. Eu quero investigar o Amazonas, entrarei hoje, daqui a pouco estarei na Polícia Federal, amanhã estarei na Procuradoria-Geral com uma notícia crime mostrando os desvios que foram feitos no meu estado. Tá querendo me enganar, É meu papel, sim, senador. De jeito nenhum. Daqui a pouco, só quero que o senhor reponha isso, porque senão, quando o senhor fala isso, lá no Amazonas vai dizer, olha, o Omar está protegendo. Eu não estou protegendo ninguém. Vamos. Tá querendo me enganar,
Só para repor a verdade, por favor. Vamos começar repondo o meu tempo e eu vou repor a consideração de Vossa Excelência, que aqui, de fato, Vossa Excelência pautou a convocação do ex-secretário de Saúde e do governador também, salvo pelo Supremo Tribunal Federal, e do relator da CPI. A bem da verdade, investigação não é isso só. Mas Vossa Excelência, na condição de presidente, cumpriu o seu papel. Mas isso não é investigação, não. Eu quero ver no relatório do relator quanto é que vai estar lá, quanto ao que aconteceu lá na frente. Mas esse julgamento eu não vou fazer aqui, porque o relatório eu quero esperar pacientemente para ver. Mas eu queria complementar. Aqui acusam o governo do presidente Bolsonaro de corrupção sem ter um centavo de real desviado. No Rio de Janeiro, atentai bem, Brasil, quase R$1 bilhão para obras milionárias inexistentes, desvios, falcatruas, roubalheira, governador afastado, governador cassado. Mas aqui não investiga o que aconteceu no Rio de Janeiro, pelo contrário, aqueles que são contra o governo Bolsonaro traz aqui um criminoso e o promove como se fosse paladino da moralidade. Bandido exaltado e às vezes inocentes atacados. Eu não posso concordar com o método, mas é um colegiado. O que determina aqui é maioria. Quem tem maioria vota e convoca quem quer convocar. Maioria blinda, não quer convocar o senhor Carlos Gabas. Pelo jeito, corrupção agora é onde não há desvio. Aí é corrupção, é a nova onda. É a nova onda. Corrupção agora é onde não houve pagamento, corrupção. Onde houve pagamento de milhões, desvios, roubalheira. Não, aí não é corrupção, não. É outra coisa. Não, isso aconteceu nos estados, nos municípios. Não é porque foi recurso federal que CPI tem que investigar. Já ouvi essa frase por aí. Será, Brasil? Criminoso é criminoso. Quem desvia dinheiro público tem que ser investigado. Seja do governo federal, seja dos estados, seja dos municípios, ou seja do consórcio Nordeste. Já disse aqui, e repito, no dia que tiver uma prova, uma evidência, contra quem quer que seja, do Ministério da Saúde, do governo federal, não vão contar comigo. Mas até este momento, todas as provas que a CPI tem produzido, têm dado um atestado de capacidade de controle interno do Ministério da Saúde e do governo federal. Nada foi pago. Tentativas? Ah, certamente. No Brasil inteiro. E aqui não foi diferente, não. Porque os criminosos estão por aí. Os picaretas, os estelionatários, tentaram, não passaram do primeiro andar. Não entraram na sala de negociação para valer. O que sobra aqui? Narrativas. Se queremos investigar de verdade e aprofundar, vamos aprofundar, mas buscar o caminho do dinheiro. Se querem falar de corrupção, vamos falar. Eu quero investigar tudo, não tem seletividade. E se quiser falar de corrupção, nós vamos comparar o que é corrupção de verdade e o que é corrupção fake news. É a nova versão da CPI 2021 da pandemia.